E eu acho que, assim, em lugares que esses dois competem, não dá certo. Né? Marketing e vendas têm que andar totalmente juntos. Eles têm que para as entender coisas que é andarem. um único time, né? É um único time, né? Então, se marketing constrói, né, trabalha ali, e vendas não executa, né, ali ninguém tem sucesso e vice-versa. Então, é extremamente importante, e é isso que eu sempre trago para o time para estar juntos, né, estarem trabalhando para um só objetivo. Começando mais um ConturbiCast, seu podcast sobre marketing, empreendedorismo e liderança. Hoje eu tô com o maior peso possível da MSD aqui. As duas diretorias com maior peso na empresa, tanto de vacinas como de oncologia. Sandra Monteiro, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite de estar aqui hoje. E Fernando Cirino, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer poder conversar um pouquinho com vocês aqui, junto com a minha parceira, Sandra. Vamos falar primeiro de carreira. Né? Começar com a Sandra, né? Por favor, sempre. A Sandra contou uma história incrível de como ela caiu no marketing, mas ela não começou no marketing. Como foi essa história? Eu não comecei no marketing, né? A minha formação é secretariado. Eu caí e comecei na indústria farmacêutica, né? Foi uma sorte da vida, alguns anos atrás, muitos anos. Mas eu comecei como secretária. Na verdade, eu era estagiária das secretárias, né? Caramba! Então, e eu entendi que poderia fazer coisas diferentes. Acho que eu tinha objetivos diferentes, né? E eu, graças a Deus, tive pessoas na minha carreira que me incentivaram a buscar mais, né? E buscar coisas diferentes que eu achava que fazia mais sentido com a minha vida. E eu migrei mesmo ainda fazendo minha faculdade de secretariado para a área de marketing. Que legal, estava na faculdade ainda quando decidiu mudar, daquela pivotada na carreira. Exato, né? E aí até eu pensei, será que eu mudo paro minha faculdade, continuo? E eu continuei, falei, vou acabar a faculdade. E aí eu fui para o marketing, falei, será que é lá que eu vou me achar, né? Será que é lá que eu vou curtir a vida, né? Ser feliz? Na indústria farmacêutica sempre? Sempre na indústria farmacêutica. Já era MSD, não? Não era outra. Era já num passado ali. Num passado distante. Num passado distante. E aí, terminei a faculdade, aí eu fui estudar marketing, então eu fiz uma pós-graduação de marketing, e aí minha carreira começou na área de marketing. E aí depois fui fazer outras especializações, fiz MBA, tudo focado na área de marketing. Então, fiz essa trajetória, são mais de 28 anos de mercado farmacêutico, grande parte disso na área de marketing, vendas. Né? Então, acho que eu segui alguns conselhos de pessoas na minha carreira, mas acho que tem uma coisa bastante importante que eu sempre digo. A minha mãe sempre me desafiou a fazer o melhor que eu pudesse. Ela falava, não importa a carreira que você vai escolher na vida, você tem que ser melhor, você tem que fazer o melhor. E acho que isso eu levei para a vida, acho que minha mãe sempre me incentivou muito a buscar isso, né? Ótimo incentivo. Mas no marketing, o que puxou a atenção para trabalhar, para mudar de carreira? Porque eu gosto de puxar isso. A galera fala, não, porque o marketing está em alta, marketing digital nas redes sociais, vou fazer marketing. Daí a pessoa chega lá, não é nada de post na internet. Ele vê, cara, é muito diferente disso. Mas o que chamou a atenção? Eu acho que chamou a atenção como que a gente realmente podia trazer a ciência, né, no olhar de marketing. Né? O marketing da indústria farmacêutica, a depender da área que você trabalha, ele não é todo esse marketing digital, de televisão, de mídia social, toda essa criação. Vamos criar canes. Não tem nada a ver, né? Especialmente na área que eu trabalho de oncologia, ele é um marketing diferente. Ele é um marketing mais de educação médica, ele é um marketing de você valorizar os pontos fortes do seu produto. E acho que isso que eu gostei, sabe? Assim, como a gente acha os detalhes que vão fazer a diferença para os pacientes, para os médicos acreditarem no produto e os pacientes se beneficiarem. Então, acho que foi isso e a relação que a gente tem com os nossos clientes. Então, acho que esse foi o caminho que eu olhei, e aí eu fui para vendas também, né? Isso é legal puxar, porque normalmente tem uma batalha travada entre marketing e vendas. Aí quando a pessoa calça o sapato da outra, ela começa a entender e se transforma no melhor profissional. Foi assim para você também? Foi, porque eu já tinha mais de uns 16 anos de marketing. E eu sentia que faltava, sabe? Eu genuinamente olhava para a carreira e falava assim, se eu quiser chegar na posição que eu estou hoje como diretora, eu vou ter que ter esse olhar de vendas, eu vou ter que entender, né? Eu nunca fui representante, eu nunca fui uma consultora, eu nunca trabalhei na rua, como a gente fala, né? Carregando a pasta. E eu fiz essa transição e foi fundamental, porque realmente é isso, é calçar o sapato do outro, é entender as dificuldades, né, da área de vendas e aí conseguir consolidar
tanto a visão mais estratégica, mas a visão de vendas do dia a dia, daquela construção com os clientes, e certamente isso fez toda a diferença para a minha carreira. Eu imagino. E para você, Fernanda, como que você caiu no marketing? Normalmente a pessoa cai no marketing, né? A pessoa não fala, não, eu vou nascer, vou ser um marqueteiro. Eu nunca ouvi alguém quando criancinha falar assim. Verdade. O meu caso é totalmente ao contrário da Sandra, né? Porque eu comecei em vendas. Olha lá. Então, eu comecei como estagiário também, né? Tava na faculdade, aí comecei como estagiário de vendas, e aí fui de estagiário, aí fui para representante de vendas, né? Trabalhei. E fui muito nesse setor, né? Então, fui gerente distrital, regional, nacional. Eu fiquei muito tempo nessa parte de vendas e, de repente, eu falei, eu preciso conhecer o marketing, né? Todos falavam do marketing, precisamos ser mais completos. Esse cara que não me entende aqui, deixa eu ir pra isso. O que esses caras no escritório ficam tanto criando coisas, né, dentro do escritório? Eu falei, preciso conhecer esse mundo também, até, né, o momento que eu migrei pro marketing. O time do PPT bonito, né? Exato. E eu tava morando... muito isso, né? Eu tava morando no Rio de Janeiro ainda, né? No Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo, tava morando no Rio de Janeiro, e aí voltei para São Paulo. Fui trabalhar no marketing, conheci, é um mundo que a gente fica realmente apaixonado, né? O marketing é uma coisa que cativa a gente. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar no marketing, tanto aqui no Brasil, fui para fora também. Trabalhei um pouco tempo também lá nos Estados Unidos e voltei para a unidade de negócios de specialty care, especialidades e vacinas também. Então foi uma carreira um pouco diferente, né? Mas eu acho que é muito... É muito ligado. Você fez a pergunta, né, do como que é marketing e vendas, né? E eu acho que, assim, em lugares que esses dois competem, não dá certo. Né? Marketing e vendas têm que andar totalmente juntos. Eles têm que entender que é um único time, né? É um único time, né? Então, se marketing constrói, né, trabalha ali, e vendas não executa, né, ali ninguém tem sucesso e vice-versa. Então, é extremamente importante... E é isso que eu sempre trago para o time para estar juntos, né? Trabalhando para um só objetivo. Falando em trabalhar juntos, né? A gente tem duas áreas que normalmente são vistas totalmente separadas uma da outra, né? A gente tá falando de vacina e oncologia. Qual que é o link dessas áreas e por que a gente está junto aqui? Que eu acho interessante puxar esse link. Eu acho que a gente se complementa, talvez possa dizer, né? Acho que a gente são áreas que se complementam. Tem desde a prevenção ao câncer, que são através da vacina, e o tratamento do câncer, né? Então, a gente tem hoje uma vacina liderada pelo Serino, que é a prevenção de cânceres correlacionados a HPV, e a gente tem tratamento oncológico para pacientes de cânceres relacionados a HPV, mas também não. Então, acho que nisso a gente se junta força e ganha espaço, né? Eu costumo dizer que o meu time trabalha, né, para que não chegue o paciente para Sandra, né? Então, a gente trabalha na prevenção, né? A prevenção é extremamente importante. E falando em câncer, né? Quantas vezes você já não escutou em rodas de conversa falando quando que teremos uma vacina contra o câncer? A cura do câncer, né? Quando teremos? E hoje a gente tem uma vacina que previne quase que 99% dos casos de cânceres relacionados a HPV. Então, é extremamente importante, né, esse ponto. E aqui que a gente conversa muito, né? Trabalha muito em parceria, porque esse paciente que não faz uma prevenção, né, acaba sendo um paciente que deve ser tratado, né, por medicamentos importantes que temos hoje, mas acho que aqui está a nossa ligação como comunidades de negócio dentro da companhia. Como que vocês vão para o mercado comunicar isso? Porque falar de vacina, como que eu chego no consumidor final ou no médico? Qual que é o caminho para a conscientização? Boa pergunta essa, porque vacina, né, é um tema muito polêmico, né, ultimamente. Infelizmente, né? Infelizmente, e eu tento sempre tirar o lado bom das coisas, né? Eu acho que começou-se a falar tanto que as pessoas agora até têm mais consciência, né, do que é uma vacinação. Isso é importante. E como que a gente chega, né, junto aos nossos clientes, né, vamos dizer aí, junto às pessoas que devem se vacinar hoje? A gente tem muito na indústria farmacêutica de falar com o médico, né? E o médico é a pessoa mais importante. A gente vê de estudos que mostram, né, de pessoas que vão se vacinar, 70% delas vem através de uma prescrição do médico, vem através do médico. Então, o médico... A confiança que tem no médico. A confiança é muito importante no médico, né? E hoje todos nós, né, quando vamos no médico, a gente espera do médico toda essa parte que ele nos traz. Só que também a gente entendeu que não é só o médico que tem que ser, né, alertado. A gente tem que trazer o awareness, a consciência para a população. A população precisa conhecer, precisa saber que existe a doença, precisa saber que existe prevenção, e não só prevenção com vacinas, né? A gente tem prevenção com vacina, né, com exames que você faz, com tratamento que faz. Então, essa é a importância, é isso que a gente costuma
fazer junto com o time de marketing é você trabalhar a população, né, a população leiga para poder ter esse conhecimento, ter esse awareness, e trabalhar o médico. E o médico costuma dizer que isso ajuda muito o trabalho dele. Porque quando ele vai lá e fala para você, né, Doug, você tem que se vacinar, o Doug viu também isso na televisão, o Doug viu isso para o influencer, né? Hoje a gente está muito nesse mundo de influenciadores. Isso que eu ia perguntar, né? Como que vocês fazem para falar com o público geral? Via redes sociais, TV, PR? Quais são as ações principais? Sim, hoje o mundo omnichannel, né? Acho que essa palavra, ela engloba muito bem, porque se você falar hoje só com uma categoria, você deixa todas as outras, né? Você perde todas as outras. Então, a gente fez agora, recentemente, uma campanha, né, que chamava Março Lilás, e nessa campanha era para conscientizar a população, e principalmente mulheres, né? Mulheres contra o câncer de colo de útero, a prevenção do câncer de colo de útero. Isso foi muito importante, por quê? Porque a gente tinha que ativar as mulheres que estão ali na mídia social, né? Então, estão com os influencers. Quem são esses influencers que essas mulheres hoje seguem? Esse é o grande X da questão, é difícil, né? Como né? que você acha essa galera, né? Exato. Como vocês mapearam isso? A gente tem um time hoje que faz isso, junto com algumas agências também, né? Para mapear qual que é a população, qual que é o público-alvo, como que você chega nessas mulheres. Então, tem ali a rede de influenciadores. A televisão, ela continua, sim, sendo também uma fonte muito importante para você, né, explicar, você trazer esse awareness para a população, porque você pega diferentes categorias, diferentes camadas da sociedade, exatamente. Então, toda essa parte é importante, out of home, que a gente costuma dizer também. Você está num shopping, por exemplo, né, você está ali, você vê uma imagem. Tudo isso facilita para quê? Para na hora que você chegar e o médico mostrar para você a importância, você falou, opa, eu já ouvi falar nisso, né? Eu já vi você isso já foi impactado por isso, cara. Você vai ser impactado. E conscientização é a palavra mais importante que a gente precisa trazer para a população. As pessoas não sabem. A gente estava conversando um pouco aqui atrás, né? E você me perguntou, você mesmo não sabia ainda, né? De existe vacina com prevenção contra câncer. Então, isso é muito importante atuar na população como um todo. Falando de prevenção, mas se a pessoa já tem HPV, ela pode tomar vacina? Essa é uma dúvida que eu fiquei assim... É uma dúvida sua e de muitas pessoas. Essa é a principal dúvida que tem. E ela não só pode, como ela deve tomar, tá? Porque o HPV, ela tem vários subtipos de HPV, né? E a vacina, ela protege contra os principais cancerígenos. E por mais que você pode ser que tenha, 80% da população hoje tem já um HPV, né? Esse dado assusta. 80% das pessoas têm um HPV. Se você não tem, você vai ter. Se você não tem, você vai ter em breve, exato. Mas se não se vacinar. Se não se vacinar, é perfeito. Então, é super importante, por mais que, né, claro, a principal indicação é antes de você ter relação sexual, né, que é uma doença, né, sexualmente transmissível, mas talvez você ali teve algum tipo de HPV, mas alguns outros você ainda não teve contato. Então é importante, hoje a vacinação vai de 9 até 45 anos, né? Então super importante, eu mesmo comecei a trabalhar nesse mercado de vacinas há 2 anos atrás e me vacinei agora, né? Dos meus 41 anos eu tô me vacinando agora. Cara, e aí a pessoa não se vacinou, chegou na parte oncológica. Como que ela descobre, né? Chegou já em metástase, como que é se a pessoa não se tratou e tem que se tratar agora com o lado ruim, né, que é o oncológico? Na verdade, hoje a gente vê um aumento muito forte do diagnóstico de câncer, né, de todos os tipos de câncer, não só os correlacionados a HPV. Então, você vê uma incidência muito maior e isso vem por melhores diagnósticos, melhor conscientização da população na busca de diagnóstico, no olhar os sintomas, né, e melhores técnicas para diagnosticar, né? Então, e hoje em dia existem muitos mais tratamentos para doenças que não existiam. Então, tudo isso junto traz uma conscientização e um aumento de diagnóstico, né? Então, ainda no Brasil, para alguns tipos de câncer, você tem um diagnóstico um pouco mais tardio, em doenças mais, como a gente chama, metastática, e em outros, graças a Deus, já são em doenças mais iniciais, que é onde a gente busca, né, a cura, onde se tem muito dado já de cura, vários tipos de tumores, né, hoje de cânceres você fala em cura já, então isso é muito bom, coisas que no passado a gente nem imaginava poder falar, né. Quando eu comecei como estagiária de secretariado, não tinha isso, né, e hoje é um outro cenário. A pessoa falava que tinha câncer, declarava que tinha morte, né. Exato, e hoje é totalmente diferente, né. Então, eu acho que cada vez mais a medicina avança, né, no volume de estudos clínicos, o volume de novas terapias que vem, né, para também tratar o paciente na busca de cura e na busca de qualidade de vida, que acho que essa é uma mudança forte também na oncologia, né. Antigamente se faziam tratamentos muito fortes que o paciente ficava com sem qualidade de vida nenhuma, né,
tratava uma coisa e piorava todo o resto. Né? Todo o resto. E hoje em dia, cada vez mais você tem medicamentos que, lógico, tem os seus efeitos, né? Todo medicamento tem, se a gente tomar qualquer coisa, exato, vai ter um efeito colateral. Mas o paciente, muitas vezes, tem uma vida normal, né? A gente vê muitas pessoas que, né, famosas, digamos assim, que estão passando por um tratamento de câncer, mas estão vivendo, né? A gente vê isso hoje na mídia, em redes sociais. Cara, nas redes sociais muito forte, assim. Então mudou muito, né, o tratamento do câncer ao longo dos anos, né? E isso... Quando você fala de tratamento de vocês, você falou que tem uma diferença do que normalmente a população acha que vou tratar é quimioterapia e radioterapia. É o comum. Mas você tá falando que é um outro tipo de tratamento. Como que é chamado? Hoje o tratamento que a MSD tem é imuno-oncologia. É um tratamento imunológico que combate o câncer, né? Que ensina o organismo, digamos assim, a vencer aquele câncer. Então, ele é um medicamento que tem um volume grande de indicações aprovadas hoje no Brasil, né? É um medicamento estudado, são mais de 1.000 estudos clínicos feitos com esse medicamento. E a gente já tem hoje 35 indicações no Brasil. E em estadio metastático, que são os mais avançados, mas cada vez mais também em pacientes iniciais, né? Então, a gente tem várias indicações já em pacientes que a gente fala em busca de cura, né? Então, o cara descobriu ali, já entra com medicação, começo, não precisa ser metástase, né? Exato, bem até no começo. Pessoa que é leiga, que não entende o que é uma metástase, o que seria isso? É quando o tumor ele espalha pelo organismo, né? Ele deixa de ficar só no órgão originador, né? No órgão origem onde o tumor apareceu, mas ele pode ir para uma glândula, ele pode ir para o sangue, pode ir para outro órgão. E aí já são situações podem ter cometimentos maiores, né? Já fica um pouco mais complexo. E aí, falando de comunicação, né? A gente estava falando das vacinas. Você não consegue, com os tratamentos oncológicos, chegar no público geral. Como que é o trabalho de vocês na indústria? A gente trabalha muito focado na educação do médico, né? Então, mostrar... falei educação do médico, o médico é super educado, né? Mas assim, é aquela educação continuada, né? Exatamente, learning, né? Exatamente. Então, a gente leva todos os dados científicos que a gente tem, os benefícios que aquele tratamento traz, como tratar, né? Como lidar com os efeitos adversos. Como eu disse, todo tratamento acaba tendo, então como você vai lidar para o paciente ter uma qualidade de vida melhor. Quando é a hora certa de tratar com uma medicação, com outro, ou mesmo a quimioterapia, às vezes associada à imunoterapia. Então, tem toda essa educação de conscientizar os benefícios do produto. E também o que a gente faz é muito pequeno, não se compara o que o time de vacinas faz, mas a gente trabalha muito forte em alguns tipos de tumores sobre a questão da prevenção, a consciência da prevenção e do diagnóstico. Não chega a falar de produto, precoce. Mas falar, tipo, gente, vai no médico, Exato. Se cuida. Então a gente tem uma campanha, legal. Por exemplo, que está rodando o Brasil hoje sobre tumores femininos, né? Que é através da lente de artistas que passaram por cânceres, como elas passaram por essa jornada. Então, através de obras de artes, pinturas, esculturas, então está rodando algumas cidades do Brasil. E também a gente tem, por exemplo, um protótipo de uma mama um tecido muito parecido no que imita, né, o tecido humano, para que as mulheres possam aprender a fazer o autoexame da forma correta. Então, tudo isso eu acho que é uma forma de empoderar o paciente num diagnóstico mais inicial, né, que acho que é isso que a gente busca. Você falou que em alguns países estão erradicados já o HPV, né? Como que foi esse trabalho para a gente chegar e tentar imitar aqui no Brasil? Perfeito. Isso é super importante, né? A gente vê países como a Austrália, Suécia, que conseguiram erradicar um câncer de colo de útero. E só para você saber o dado que a gente tem hoje, no Brasil, morre uma mulher por hora. Isso a gente está conversando aqui, né? Praticamente há mais de uma hora já morreu uma mulher por causa de uma doença que poderia ter sido evitada. Exato. E a gente vê países, né, como esses que eu citei agora, eles conseguiram levar uma taxa de vacinação acima de 90%. Então, você tem que trazer uma taxa de vacinação acima de 90%, em torno de 70% das mulheres mapeando para ver, né, se tem um HPV e tratando isso também. Então, esse é a tríade que a gente fala para você poder erradicar, e é isso que você falou, dá certo. Né? A gente tem países que deu certo, por que a gente aqui não pode fazer isso dar certo também? Então, um país que é referência em vacinação, inclusive, né? Exato, o Brasil é uma referência, a gente tem um programa que é o PNI, que é super importante também, que é uma referência aqui, a gente consegue, né, ter uma vacinação muito, muito melhor do que muitos países que a gente vê hoje, mas a gente precisa conscientizar a população. Essa é a parte mais difícil, isso é o que eu vejo, né, trabalhando em marketing, trabalhando com essa estrutura de vacina. Como que a gente conscientiza? Você vê, a gente faz
vários programas, a gente faz influenciadores, a gente tá na televisão, tá o médico falando, e todas as vezes que eu converso com alguém, a pessoa fala, eu não sabia que isso existia. Esse é o maior desafio que a gente tem, né? Como que você sabe? E aí eu até brinco, se eu perguntar pra você, como é que foi a luta do Popó com o Bambam? Eu garanto que vocês todos aqui da sala sabem como é que foi, porque foi uma coisa que se espalhou de uma forma muito rápida, né? E aí quando eu falo que existe uma vacina que né, tem uma prevenção contra um câncer, existe? Como que funciona? Então, eu falo que a gente tem que saber trabalhar um marketing como essas pessoas fazem, né? Como a mídia consegue trabalhar e trazer essas conscientizações. Viralizar, né? Viralizar, porque dá certo, né? A gente tá falando uma coisa que não é muito bom viralizar, mas... viralizar do lado positivo, né? Porque assim, se viraliza, né? Essas partes de brincadeiras, né? Que a gente chama, né? Que é isso. Por que não viraliza coisa séria, né? Coisa séria que vai salvar vidas, que a gente vai conseguir parar que uma mulher morra por hora, né? Então são em torno de 24 mulheres morrendo por dia. É um absurdo isso num país como o Brasil, né? Que tem essa rede de comunicação. Eu estava vendo agora uma reportagem, né? Do criador do Facebook, Instagram, e ele falou que o Brasil tem 4 vezes mais uso de WhatsApp do que qualquer outro país do mundo. Né? Olha que absurdo. Viciado no negócio. Nós somos viciados, né? E por que informações positivas não correm ali, né? Essa parte de conscientização. Então, esse é um grande desafio. Respondendo a sua pergunta, tem sim países que já deu certo. O nosso desafio, e eu pessoalmente, né? Eu falo muito isso pro meu time. A gente vai fazer parte de uma história no qual lá na frente vão falar, vocês conseguiram fazer com que erradicasse um câncer e parasse de morrer mulheres, né? E também homens que também precisam. Interessante. Eu lembrei de uma coisa agora, né? Normalmente o governo faz algumas campanhas de vacinação. Tem alguma específica para HPV ou ainda não? E esse seria um caminho possível? Tem sim, o governo é um super parceiro, né, nessa luta contra o câncer de colo de útero, o câncer também, né, em meninos e em meninas também, porque não é só câncer de colo de útero, são cânceres relacionados ao HPV. Eu não vou usar aqui tanto termos médicos, eu vou deixar essa parte com os médicos. Sem problema. Mas o governo ele tem feito um programa, então ele já tem uma vacinação, ele tem uma vacina quadrivalente hoje no mercado público que vacina crianças de 9 até 14 anos. Isso já ajuda muito essa população, que é muito importante. As taxas estão indo bem, não estão ainda como a gente gostaria que estivesse, mas o governo já está fazendo muita conscientização trabalhando esse tema. Então a gente trabalha o governo fazendo essa conscientização, a gente trabalhando como indústria, então essa luta, né, nos unindo para poder levar essa vacinação cada vez melhor aqui dentro do Brasil. Sandra, falando agora de liderança, você chegou no auge, né, na diretoria, na cadeira mais legal assim, né? Como foi pra você? Mais ou menos, né, Sandra? Mais ou menos. Vamos falar pra ele que nós. No LinkedIn é bonito. No LinkedIn é bem bonito, né? Mal sabe o que vem junto. O que vem junto. O que vem junto. A responsabilidade. A responsa e a dor de cabeça que vem, né? Mas vamos pegar o lado positivo. Você chegar até onde você chegou. Como que foi as redes de apoio? Quem te inspirou? Como você conseguiu chegar? Eu comentei, né? 3 gestores muito importantes na minha carreira, que me fizeram acreditar mais em mim do que eu mesma, né? A mulher tem a síndrome da impostora muito forte, né? Então, foram 3 homens que me fizeram pensar mais. O primeiro foi exatamente quando eu ainda estava atuando como secretária e meu gestor virou e falou assim, eu acho que você tem potencial para entregar outras coisas. E aquilo, eu fui dormir com aquilo alguns dias. Até que eu falei, coisas, né? Mas o que é outras coisas? Ele falou, vem pro marketing que eu vou te mostrar. Então, acho que foi uma primeira pessoa que eu trabalhei 8 anos com essa pessoa, né? Ele realmente foi um exemplo para mim, foi o primeiro gerente de produto que eu trabalhei e foi a carreira que eu segui, né, ao longo do tempo. Então, ele para mim foi uma inspiração. E depois, agora mais recente, também pessoas que mostraram, 2 outros homens que mostraram que eu tinha potencial para mais, que eu podia acreditar em mim, que eu tinha uma voz importante, que eu tinha um papel importante. Então, acho que esses foram os apoios importantes que eu tive. E outro que eu tenho, né, muito forte, acho que são outras mulheres, né? A liderança feminina, uma liderança, né, depois de 28 anos no mercado, a gente já passou por muitas coisas, né, para as mulheres poderem chegar na liderança de uma forma tão robusta, né? Então, e acho que outras mulheres foram muito importantes. Então, eu tenho alguns grupos de amigas que também estão em posições de diretoria, ou já estiveram, que a gente já trabalhou junto, que a gente se apoia naquele momento de
de um pouco de descrença sobre você mesmo, são as pessoas que te apoiam. Então, para mim, acho que esse foi o meu caminho de conseguir trabalhar, né, na minha carreira para chegar a essa posição. Lógico, eu fiz transições de carreira sempre muito pensadas, né? Eu sempre pensei o que aquela nova posição poderia me trazer e agregaria diferente do que eu tinha, que isso ia poder contar para outros momentos. Então, foram transições muito pensadas, não foram eu vou porque eu vou. Eu vou porque eu vou ganhar 10% a mais de salário, né? Não que o salário não seja bom, que fique claro. Mas não é tudo, né, cara? Não é tudo. E hoje eu tenho certeza que as transições que eu fiz foram muito pensadas, né? Assim, eu trabalhava em oncologia já desde o começo da minha carreira e em um momento eu resolvi transitar para a área de prescrição, né? Mais na área respiratória, né? Totalmente diferente. Então, eu falo, você é louca. Você é a única pessoa que faz o movimento inverso. Todo mundo quer ir para oncologia e você quer voltar. Onde está o dinheiro, né, normalmente, né? O pessoal fala, onca é onde está o dinheiro. E eu falei, eu preciso aprender aquilo lá, porque algum dia minha carreira pode pedir que eu tenha essa experiência na prescrição, né, prescrição de medicamento de farmácia. Então, foram esses movimentos que eu acho que fez eu chegar, mas esses 3 homens interessantes, né, que me apoiaram. Legal, e esse grupo de mulheres que até hoje... A gente, mesmo as que eu não trabalho, às vezes a gente fala, meu, você não vai acreditar o que aconteceu hoje. Preciso compartilhar. Não vou citar nomes, mas aconteceu isso. E eu tenho uma super mentora mulher, né, que legal. Que me acompanha, que me ajuda, e ela é focada em liderança feminina. Então é uma pessoa que também me ajuda e me inspira. Por coincidência, nós estudamos juntas, nos separamos durante muitos anos na vida e agora a gente se reconectou por essa questão da liderança feminina. E você, Fernanda? Como? Olha, eu acho que essa parte que a Sandra falou é muito importante, né? Você ter alguém que te inspira e eu falo muito que a liderança é muito importante para isso. Eu falo que eu sou uma pessoa de sorte porque eu tive líderes muito bons. E os líderes fizeram diferença na minha vida e o primeiro que fez a diferença foi quando eu era estagiário. Eu era estagiário e eu lembro certinho, eu tinha 19 anos, ele já tinha seus 49, né, para 50 anos, e o time que eu trabalhava tinha essa média de 40 anos para cima e eu 19 anos. E aí eu queria fazer coisas diferentes, né, naquele momento, e eu falava para ele, mas e aí, o que eu faço, né? Ele falou, faz, acredita em você que você consegue, você tem um potencial. Então ele me incentivava tanto, e ele me ensinava como fazer as coisas, e eu tinha ele ali como uma inspiração, tenho até hoje. Eu tenho até uma foto que eu vou até postar isso no LinkedIn da próxima vez, que é há 20 anos atrás eu com ele e eu encontrei ele agora num congresso, essa mesma pessoa. E foi um prazer enorme. E quando eu encontrei ele no congresso, eu falei pra ele, eu falei, hoje eu tô aqui como diretor, mas você foi o cara que fez eu estar aqui hoje. E eu lembro que ele até se emocionou na hora, foi muito bonito. Ele tá hoje beirando seus 70, né, 70 e poucos anos. E ele falou pra mim, poxa, que bom, né? Eu acreditava em você lá atrás e eu falei, você acreditar em mim e me trazer isso foi o que fez eu estar aqui até hoje. Então, essa pessoa foi uma inspiração enorme e eu falo que a gente tem que ir acreditando, né? Então, eu aprendi muito isso, o que eu vou fazer depois, né? O que eu quero depois e qual que é o teu objetivo. Então, se você tem o teu objetivo muito claro, você vai seguindo, né, seus passos, você vai se concentrando onde você tem que trabalhar, como a Sandra mencionou. Eu sabia que eu tinha que partir para o marketing, né? Eu já tinha uma vivência em força de vendas. Eu sabia que eu tinha que ter uma experiência internacional, que ia ser importante, né? Para poder entender mais como funciona. Bagagem, né? Uma bagagem para você ter esse conhecimento. Eu fiz também essa trajetória e depois voltei para cá e tendo líderes também que sempre me apoiaram. Tive um líder também que me apoiou muito dentro da companhia que eu trabalho hoje. E a gente tem um líder em comum também, né? Que é um professor pra gente também, que nos ensina bastante, e a gente tá sempre aprendendo. Acho que a gente nunca para de aprender. Acho que o dia que você fala, eu parei de aprender, você acaba, né, estancando, você acaba falecendo, exato. Então, isso é muito importante e é isso que a gente traz pros times, né, em si também, como que a gente consegue elevar o nosso time. Porque eu falo que não adianta nada você ser bom, né? Eu não me acho que eu sou bom. Eu acho que eu sei liderar pessoas. Né? Então, se você me perguntar... O bom líder tem que tirar o melhor de todo mundo. Isso, se você me perguntar, você é o cara do marketing? Não, mas eu tenho um cara do marketing. Você é o cara... Não, mas eu tenho um cara da vendas, eu tenho um cara... Então, a gente tem que ter um time muito bom para as coisas realmente fluírem e o líder tem que estar ali sabendo, né? Colocar as pessoas para trabalharem juntas, dando a força, né? Trabalhando com esse tema. Você falou de aprendizado constante, que é uma coisa que eu falo muito aqui. Onde você busca conhecimento?
Porque tem vários canais, né? A gente tá falando do mundo omnichannel, mas onde são os seus principais canais de conhecimento? Não, perfeito. Eu gosto muito de ler, né? Então eu ainda tenho o tradicional, né, de ler algum... Papel. Alguns li papel, exato. Às vezes até estranho, né? No avião, às vezes eu abro um papel, as pessoas olham pra mim, né? Nossa, o que é isso? Ô tio, o que é isso? É o Inca, né? Que surgiu do nada. Exato. Mas eu acho que assim, o que mudou muito da minha época, né? Quando eu comecei na indústria farmacêutica para hoje, antigamente você tinha tudo muito pronto. Eu lembro que você entrava na indústria farmacêutica, você recebia uma apostila, né? Então você recebia uma apostila e você estudava dessa apostila, você já tinha todo o material, era tudo mais fácil do que hoje, né? Porque estava tudo pronto. Hoje, é você que tem que buscar esse conhecimento, né? Então hoje você recebe aqui, você tem que ir atrás. Hoje você tem YouTube, você tem tudo, você tem Google, você tem informações que se você entrar no YouTube hoje, você tem uma aula do que você quiser, né? Então, se você pega... Eu moro um pouco longe, né, da empresa, então eu tenho um trânsito. Eu falo que é o meu momento trânsito. Eu escolhi morar mais afastado, que é onde eu nasci, né? E a empresa aqui na Zona Sul, eu moro no Tatuapé hoje, que é onde eu nasci, gosto muito daquele lugar. Tem dia que dá mais de 2 horas. Tem dia que dá mais. Eu levo ali 1 hora e tal, mas é o meu momento de eu colocar ali, às vezes, né, um podcast, de colocar algumas coisas, e nesse momento eu vou estudando, vou reciclando ali também. Então, tem momentos do dia que é super importante. E eu faço cursos até hoje, né? Então, Legal. Tem cursos, tem algumas coisas, eu sempre tô entrando para poder ver, porque por mais que você sabe que você já tem um conhecimento, mas as coisas mudam, né? Tá mudando e tá mudando cada vez mais rápido as coisas, absurdamente. Que tipo de podcast? Só pra continuar, depois eu vou puxar você também, já se prepara. Gosto de podcasts empresariais, adoro, né? Gosto também de um inglês do Simon, não sei se você conhece também, eu adoro aquele podcast dele, que ele traz algumas entrevistas ali, esse é o que eu mais ouço. O Simon Sinek. Do Simon Sinek, que eu ouço muito no carro, ele traz alguns ensinamentos que eu realmente paro para refletir ali, né? Ele fala muito de liderança, de time, de como lidar. Então hoje, um dos que eu mais ouço é do Simon ali, que eu gosto muito, me identifico muito. E eu acho que também agora o Conturbcast, né? Que a gente... bom demais ouvir isso. Vai estar ouvindo cada vez mais também, que vai... Que legal, Mas cara. é muito bom. Eu vou te dar uma dica que eu tô viciado, chama Masters of Scale, do Reid Hoffman, que fundou o LinkedIn. Você vai gostar também. Muito bom. Vai gostar. E você, Sandra, onde você busca conhecimento? Eu, assim, com essa vida moderna, né? Eu gosto... Omnichannel. Eu não tenho livros que nem... Eu nunca gostei de ler muito. Então eu não tenho, abdiquei deles. Até tentei no virtual, mas não é meu gosto, não é minha praia. Então eu gosto muito de podcasts também, e eu sigo pessoas que me inspiram e que eu tento aprender com as histórias, né? Eu acho que a gente aprende muito ouvindo as histórias das pessoas, refletindo, né? E também Google, etc, né? Então, também Simon, né? Aliás, ele postou uma semana sobre honestidade, a coisa mais incrível que eu ouvi. Eu sigo um chamado Ponto de Virada, que é super interessante, que são pessoas que fazem viradas na carreira e o que levou... Tip Point do Michael Gladwell, não é? Não. Eu já conheço. Muito bom, muito bom. E eu ouço vários empresariais, assim, né? E eu sigo algumas pessoas que me inspiram. Então, por exemplo, a Michelle Obama, né? Eu acho que ela é uma mulher incrível, uma liderança, um papel fundamental, ela é inspiradora. Acho que cada fala dela tem aprendizados de reflexão. Então, ela é uma pessoa que eu sigo. A Oprah também, acho que é outra líder incrível, uma mulher que transformou, né? Ainda toda uma geração. Então, são pessoas que eu busco para aprender. Falando agora, a gente falou de conhecimentos, podcasts. Como vocês usam redes sociais para crescimento? Falando de liderança, né? Vocês trabalham no LinkedIn? Como que é o relacionamento de vocês? Pessoa física também. Olha, eu preciso melhorar muito nisso. Eu ia falar a mesma coisa. Eu sei que eu tô devendo um pouco nisso. Eu vejo as pessoas no LinkedIn, né? Postando bastante, trabalhando muito essa parte. A gente tem nossa diretora de comunicação que pega no nosso pé, né? Que ela fala, você precisa postar mais, você precisa trazer mais. É um mundo que a gente precisa, né? Tá entrando cada vez mais nele. Eu acho que eu consumo muito, né? Eu consumo muito desses lugares, mas eu talvez não estou trazendo tanto. E eu acho que é uma parte no qual eu tenho muito espaço ainda para melhorar, para poder trazer e começar a trabalhar mais essas fontes. É um lugar de troca, cara. No LinkedIn, se você só fala top-down, não vai. Exato. Mas na hora que você troca com as pessoas, fala, cara, eu tive esse case, aconteceu isso e isso, ó que legal, já aconteceu com você? Aí muda completamente, cara. Eu acho que essa é uma grande dica, assim. E vou puxar de case, né? Falando desses cases, né? Puxando aqui. Qual foi o grande case, assim, na sua memória, que você fala, cara, esse foi o que mais me marcou na minha carreira?
Vou puxar um mais antigo, assim, acho que eu tive a oportunidade de trabalhar em outra empresa que eu trabalhava também com câncer, né, na área de oncologia, e era um produto para uma população genuinamente de uma renda mais baixa, uma população que para lidar com os efeitos que aquela medicação trazia, eles não conseguiam, por exemplo, comprar um simples creme para passar na mão, né, e aquilo era fundamental para eles terem um bom resultado do tratamento. E aí, num momento ali de muita mudança das regras da indústria farmacêutica, o que pode, o que não pode fazer, e etc. Eu tive um case de muito sucesso, eu me orgulho muito, de criar um programa para atender a esses pacientes, no sentido da gente levar a educação para eles, da importância deles aderirem à prevenção dos efeitos adversos, quanto isso poderia beneficiar o paciente. Então, foi todo um tempo de construção desse programa, de convencimento dentro da organização, e para mim, no final de tudo isso, eu até compartilhei recentemente isso dentro da organização. A gente recebeu um áudio de uma filha de um paciente que agradecendo a atenção do programa no cuidado da vida do pai dela. Isso é melhor que qualquer prêmio, né? Isso é melhor que qualquer prêmio. Então, assim, acho que por trabalhar muitos anos em oncologia, acho que todo mundo que trabalha na indústria farmacêutica acaba tendo um vínculo muito forte com o paciente, com a preocupação da saúde. E quando você vê um sonho seu, né, impactando real, né? Como você um dia sonhou, você olhou e falou assim, aqui eu posso fazer a diferença para os pacientes, que seja para uma pessoa, vale a briga, entendeu? Para que as coisas aconteçam. Aquilo realmente impactou, e eu levo isso há muitos anos, e quando aqueles desânimos, né, na vida, que sempre a gente tem, eu sempre lembro desse caso para pôr toda a minha energia. Então, para mim, acho que esse é um case realmente muito genuíno do que eu acredito, que eu tenho de propósito, né, trabalhando nessa indústria há tantos anos, no olhar do paciente. Então, esse é o que mais se destaca, lógico. Que legal. Trabalhar com o produto que eu trabalho hoje. Tem várias histórias, imagino. Sim, é o produto número 1 do mercado, é um produto que tem um impacto genuíno, que está transformando a oncologia, né? Então, fazer parte dessa história, dessa transformação, é algo também incrível, mas aí talvez menos pessoal, de um caso. Sobre legado, né? Sobre legado. Pra deixar um legado. Exatamente. E você, Fernanda, qual case, assim, que você lembra? Você teve até tempo pra pensar mais do que ela. Tempo, obrigado, viu? Não foi os 3 segundos que a Sandra teve agora. Não, mas enquanto eu tava pensando aqui, né, eu pensei em 2 cases que eu passei na minha carreira na indústria farmacêutica. Eu tenho mais de 20 anos na indústria farmacêutica, comecei com 12. E acho que lá atrás, quando eu comecei, que eu falei desse gestor, né, que eu trabalhei numa outra casa, e ali tinha um produto que era para inibição do trabalho de parto prematuro, né? Então, era um produto que você usava ele hospitalar, sendo que esse produto custava na época em torno de R$3.000 e o concorrente dele custava R$50, né? E aí eu olhei para isso e eu falei, uau, como que a gente vai fazer isso, né? Exato. E aí a gente começou a entender, né? Esse produto que era, claro, mais barato, o efeito colateral dele é o que fazia com que, né, tivesse uma inibição no trabalho de parto prematuro, que é um beta-agonista, né? Em alguns lugares usados até hoje. E a gente tinha um produto que era específico, né? Era específico, e aí foi trabalho em cima de trabalho, de construção, no qual até a gente conseguir que existisse uma padronização em hospitais desse produto por ser específico, e a gente teve um êxito muito grande com o produto, né? Um trabalho enorme de time dessa casa que eu trabalhei, mas foi uma coisa que eu não esqueço jamais, né? Porque foi exatamente essa reação que você teve quando você olha para isso, né? Um que custa isso daqui, outro aqui, como que eu vou fazer isso, né? Acontecer. E aí quando você estuda, né? A importância de você estudar, saber, se preparar. Eu acho que isso é muito importante. Eu trabalho muito isso com o meu time. Se a gente estiver preparado, né? A gente consegue, né, trabalhar essa parte muito melhor. E recentemente, acho que com o nosso time, com o nosso mercado, realmente é levar a vacinação das pessoas para um outro patamar, né? Há muitos anos já que existe, né, essa vacina na prevenção de câncer e que estava ali, né? Estava num patamar muito baixo e a gente conseguindo hoje. Isso é um trabalho da companhia como um todo, não é meu, Fernando. Realmente a companhia está mobilizada para isso, né? Então você vê muitas áreas da nossa companhia trabalhando para o mesmo objetivo, unidas. Então você vai falar com um time de área médica, de comunicação, de TI, de dados, todos os times trabalhando para esse objetivo. E você vê que realmente, quando você se concentra, né, naquilo, né, e você trabalha ali focado, dá certo. Então hoje a gente já está levando para um patamar muito maior essa vacinação, né, podendo levar mais pessoas a se vacinarem. Acho que esse é um case que a gente está construindo. Eu não posso dizer ainda que foi um case construído, mas que estamos construindo ele. On the go.
Exato. On the go, vamos falar sobre um negócio que ninguém tá falando no momento, que é inteligência artificial. Como que você, Sandra, tá usando inteligência artificial no seu dia a dia? Eu uso, acho que ali dentro da empresa a gente tem uma própria inteligência da própria organização. É isso que eu ia perguntar, né? Porque tem empresa que falou que não vai usar, né? A não ser que seja a própria, no caso de vocês. Até por segurança de dados, né? E acho que a gente vem buscando ferramentas, a gente não tem ainda, né? Mas ferramentas de inteligência artificial por causa dessa questão de segurança de dados, qual é a base onde está sendo treinada. Onde está sendo treinada essa inteligência artificial para buscar ferramentas que possam ajudar os médicos ali, né? Dentro do conhecimento dos produtos, dos protocolos clínicos, dos estudos clínicos que tem. Esse é um desafio que a gente tem na busca dessa ferramenta, a gente ainda não achou, mas acho que... E uso muito em coisas diversas, né? Viagens. Na vida pessoal eu uso bastante. Na viagem é maravilhoso, né? Faço um guia com 15 lugares que eu nunca pensei em ir. E quando você precisa fazer um e-mail maravilhoso, né? Para responder. E aí a inteligência ajuda muito. Ajuda um monte. Essa interna. Nossa, a gente põe quais são os guides que a gente quer e aí já vem. Mas outro dia só... Mas vocês humanizam o fato de mudar um pouquinho. Pego e põe a minha cara, né? Com certeza. Porque se você deixar, cara, fica tão na cara que foi feito, muito, né? Não fica muito na cara ainda. Muito. Mas você sabe que eu tive... Falou de inteligência artificial, mudando um pouco, mas outro dia eu cheguei em casa, eu tenho 2 filhos, e meu filho tinha que estudar, fazer uma lição. E aí, filho, estudei. Como você fez? Eu fui lá na inteligência artificial. Eu fiquei chocada, eu falei, mas como assim? Aí eu parei pra pensar, bom, eu ia na biblioteca fazer a mesma coisa num livro, né? E o meu filho foi no celular dele. Eu tava comentando com a minha esposa ontem. Mas eu fiquei meio chocada que é uma forma diferente. Ele usou a inteligência artificial pra buscar um tema, pra fazer um trabalho. E ele não copiou, graças a Deus. Eu falei, ele copiou tudo. Ele ainda deu essa humanizada dele. Mas olha como mudou, né? Na nossa época, é o que você falou. A gente pegava um livro, né? Você tinha que ler o livro inteiro e aí você fazia um resumo. Exato. Hoje, se você jogar o nome do livro... Na minha época. Fale por você, a minha Barça já era digital. Na nossa época. A minha Barça já era digital. Hoje você coloca o nome do livro e já vem um resumo pronto, né? E eu fico pensando que talvez a gente vai ouvir esse podcast daqui a alguns anos e vai falar, nossa, como eles não sabiam nada de inteligência artificial. Eu acho que a gente ainda está engatinhando nesse tema, né? A gente já está começando a usar, como a Sandra bem disse, temos na companhia, né? Temos uma ferramenta. Mas eu acho que a gente tem que aprender a utilizar isso cada vez mais, né? Eu me assusto um pouco quando eu vejo alguns números que falam que apenas no futuro 8% só da população realmente vai ter um emprego, né? Então isso é um número que me assusta muito, porque o resto, tudo vai ser inteligência artificial que vai fazer, né? Então, eu não acredito nisso. Eu acho que a gente aprendeu muito com a pandemia. Na pandemia falava-se que tudo ia virar digital, principalmente no nosso ramo, né? Que não ia existir mais o trabalho do representante, do consultor, ia virar tudo digital, e a gente viu que isso não funciona. As relações humanas, elas precisam. A relação humana é muito importante, a gente vê que isso é o que faz mais sentido. Né? A gente tá falando de confiança, né, na prescrição e tudo mais. Não tem como ser no 100% digital, com certeza, infelizmente. Não. A educação continuada, ela é importante, né? Você ter a pessoa ali, você tá conversando, então... eu acho que já mudou muito, né? A inteligência artificial, se você usar ela da forma certa, você vai conseguir, né, aliviar muito o seu dia a dia, né? Você vai ter mais tempo para fazer outras coisas, mas a gente não pode contar que isso vai ser, né, só inteligência artificial. Tem que ter ali esse lado humano, ser humano por trás, trabalhando todo esse ponto. Eu acredito muito com uma grande ferramenta, assim como a internet foi uma grande ferramenta pra gente. Porque antes você precisava pegar o livro para entender o que é aquilo. Você demorava um tempo para achar. Era um peso, você não tinha tanto acesso. Hoje você tem muito acesso. E aí você consegue propagar isso. Agora a inteligência artificial, para esse tanto de volume de informação que a gente tem, ela consegue organizar isso. Eu acho que até um layer que ajuda a gente, se a gente usar para o lado positivo. Obviamente, tudo tem um lado negativo, né? Tipo, na hora que você vai analisar dados, o que ele está fazendo com esse dado? Então, por isso que a indústria está segurando, né? O que eu estou fazendo? Como estou treinando? Vou fazer a minha própria ou não? Como que eu vou usar? Na área da saúde, eu acredito muito no diagnóstico, de ser mais assertivo nos diagnósticos, você tem mais dados, consegue fazer mais testes. Então, assim, eu vejo muito do lado positivo, mas esse dado dos 8% também eu não acredito. Eu acho que a gente vai criar novos empregos usando a inteligência artificial. E a gente nem sabe. E nem sabe que vai existir. Exato. Engenheiro de prompt é uma coisa nova, que surgiu faz
4 anos, que tem o engenheiro de prompt, que é o cara que sabe fazer o prompt de inteligência artificial. Influenciadores, né? Olha isso, né? Antigamente, se a gente falasse sobre eu sou influenciador, hoje em dia... Imagina. 15 anos atrás, você falasse um negócio desse, o cara fala, que influenciador, cara. O que você tá Nem fazendo? no Big Brother tinha esse quadro, cara. Exato. Hoje em dia, para você contratar um influenciador, nossa... Existe uma equipe toda, é um trabalho, né, absurdo por trás disso tudo. Quantos empregos, né, estão sendo gerados a partir daí também? Cara, Antigamente era muito dependente de televisões, né? Hoje não, hoje tem uma gama muito grande. De canais, cara, a gente falou muito de Omnichannel. Hoje é um absurdo o tanto de canal que você tem. É até difícil você trabalhar com todos. Né? Falando de futuro agora, a gente falou de inteligência artificial, né, que já pegou na beirada do futuro. Para você, Sandra, o que é o futuro da indústria farmacêutica? Como vocês estão se preparando para esse futuro? Acho que essa é uma pergunta super que a gente recebe sempre, né? Até por causa da época de pandemia, né? Então, muitos anos falava que a força de venda seria substituída por um mundo digital, e não é. Então, eu acho que o nosso modelo na indústria, ele sempre vai melhorar, aprimorar, mas acho que esse modelo das relações vão continuar existindo, mas eu não acho que ele é um modelo que deixará de existir, né? Onde tem essa questão da força de venda visitando médico, mas visitando de uma forma diferente, levando conteúdos diferentes, prestações de serviços distintas, né? Discussões de outros níveis entre a relação médico e a indústria. Acho que uma relação cada vez melhor que a gente tem, cada vez mais com as regras todas de compliance que vieram muitos anos já, fez com que a gente entrasse em relações muito, muito boas, né? Entre os dois lados. E eu acho que o mercado não vai mudar. A forma da gente trabalhar, eu acho que ela vai sendo aperfeiçoada para a realidade dos nossos clientes, que são clientes muito mais digitais hoje, que consomem também através do digital, mas não deixam de consumir através da relação humana e de confiança, como você traz, né? Eu acho que é uma relação muito forte de confiança. Que é uma relação B2B, né? Querendo ou não, o médico ele é um B2B. E eu sempre falo que o B2B é relacionamento e o B2C é atenção, né? O quanto você atrai e retém a atenção das pessoas, né? Isso é o que a gente está vivendo hoje, essa economia da atenção, né, cara? Eu super concordo com o que a Sandra falou. Eu acho que também não vai mudar. Essa parte de relação é extremamente importante, como a gente viu na pandemia. O que eu acho que a gente está vendo cada vez mais no futuro, né, é como uma inteligência artificial entrando e dados. Eu acho que coisas que não tínhamos no passado e a gente está tendo cada vez mais são dados, né? Então, a gente tem que agora, se você parar para ver, a gente tem dado de muitas coisas, né? Como a gente vai usar esses dados, né? Então, como que a gente vai poder entender os dados e trabalhar através deles? Eu acho que o futuro está um pouco aí. Tá em quem vai... Porque ter dados, teremos, né? Já temos muitos dados. Né? Já temos muitos dados. Mais, né? É o como usá-los, né? O como usar esses dados para você poder trabalhar, o que significa cada um, né? Ou como que você realmente trabalha cada um desses dados que você tem. Se você souber, né, trabalhar isso cada vez mais, acho que o futuro tá aí, né? Como dado ajuda a construir, inclusive, relações mais sustentáveis, né? Com certeza. De confiança, entre parceiros de negócio. Então, acho que tem o dado no olhar de diagnóstico, que acho que essa já é um avanço. Os médicos conseguirem olhar esses dados que eles têm só dos pacientes de hoje, enquanto isso não vai ser preditor para o futuro, né? Mas acho que dentro do nosso mundo, os dados, eles podem ajudar a construir relações ainda mais sustentáveis, de maior E continuando com o nosso propósito, né? A indústria farmacêutica tem um propósito que é ajudar a salvar vidas e prevenir, né, doenças. Então, acho que isso é um lema muito importante na indústria farmacêutica, a gente vê isso cada vez mais, né? Então, vem pandemia, vem algumas outras coisas, né? E a gente não sabe o que está por vir ainda, né? E a indústria farmacêutica sempre está aqui para ajudar, né? Eu costumo dizer, se não fosse a vacinação durante esse período de Covid que a gente teve, não estaríamos aqui, talvez. Exatamente. Né? O caos que poderia estar tudo isso. Então, se não fosse os remédios que tem hoje, né? Se não fosse remédio para câncer, os antibióticos. Eu estava até te falando de dados que falam que hoje em dia os antibióticos, se a gente continuar usando antibiótico do jeito que a gente usa, em 2050 vai morrer mais gente por falta de antibiótico do que até mesmo por câncer. Então, tem muitas outras pandemias, né, que podem vir, né, e problemas que a gente não está preparado para isso, e isso acho que os dados podem nos ajudar a tá prevendo um pouco mais isso, né, e trabalhando para que a gente possa evoluir cada vez mais. Puxando até um gancho disso, né, para falar de R&D, né, desenvolvimento de novos produtos, prevendo, né, essas próximas pandemias,
como vocês, MSD, trabalham com desenvolvimento? Aqui no Brasil tem uma área forte, é feito lá fora, como que funciona? A empresa faz um alto investimento hoje em R&D. Você ainda está falando de 30... Hoje, falando de 30 bilhões, né, de dólares investidos em R&D, em desenvolvimento de novas moléculas, né? Isso Brasil ou globalmente falando. Então, assim, lógico, tem todo um guide global desse plano de desenvolvimento, né? Tem toda uma estrutura enorme de parte do desenvolvimento da organização. E no Brasil também tem uma área de R&D que não é conectada com a área de negócio, né? São áreas bastante distintas, de reportes e tudo, porque realmente não se tem a conexão. É até interessante que a gente vê outras indústrias que são super interligadas. Que desenvolvimento e pesquisa tá ligado com o business, direto, né? Então é legal a área da saúde estar separado, né? Então você pensa na saúde e não no negócio, cara. Exatamente. Isso é uma coisa ética muito legal de falar, cara. Super. E existe, né, como a gente brinca, os firewalls, né? As nossas barreiras de relacionamento. Legal. É lógico, todo mundo é colega de trabalho, se cumprimenta e conversa. Mas, assim, existem conversas que não se tem entre a área de negócio e a área de R&D dentro da organização. Isso é muito sério. Que ser, né? Legal. Porque a gente está falando de vidas, né? De saúde, como você traz. Então, a MSD realmente hoje é a empresa farmacêutica no ano de 2023 mais investiu em R&D de todas as farmacêuticas mundiais. Falando de marketing, quais são as coisas mais importantes para um profissional de marketing hoje? Muito bom. Eu acho que assim, o marketing, né? E vocês falaram muito bem, quando acho que a Sana estava comentando, quando ela foi para o marketing, nossa, será que eu vou então trabalhar com criação, né? Será que eu vou desenvolver peças? Será que eu vou desenvolver essa parte toda de publicidade? Já me vejo tomando champanhe em Cannes. Exato, né? Isso é marketing, né? E não, o marketing não é isso, né? O marketing é muito mais que isso. O marketing é você entender de finanças, é você entender de dados, é você entender do cliente, principalmente. Né? Então, acho que assim, o principal ponto é você entender o cliente. Se você entende o seu cliente, você sabe como criar necessidades, né, para esse cliente. Então, a pessoa que tem, eu falo muito isso, que quem trabalha em marketing nunca participou, nunca foi para o campo, né, nunca teve ali na frente do cliente, esse profissional nunca vai ser um bom profissional. Né? Então, eu sempre incentivo muito o time, para quem veio só de marketing, não teve uma carreira, né, de passar ali por vendas, para você ir, você fazer um job, você estar no campo. Job rotation é super importante nesse ponto para você saber o que realmente acontece, porque às vezes você vai lá, cria, trabalha, né, tem vários pontos, mas totalmente desconectado com a realidade, né? Será que isso é só uma coisa? Será que isso é só uma coisa que você está achando, né? Então, não, para mim, acho que o profissional de marketing hoje é o profissional que está no campo, que está entendendo o cliente, está entendendo as necessidades. E aí, quando você tem a necessidade, sim. Aí você volta e você trabalha com a parte de finanças para ver se você tem budget, para ver se você tem, né, o material exato para você ir lá e atender realmente a necessidade. Senão você vai criar um monte de coisa aqui que não é a necessidade do seu cliente, né? Então, para mim, um profissional de marketing tem que ser muito mais completo do que só ser um cara de marketing, né? Ele tem que estar realmente ali hands-on, né? Ele tem que estar realmente no campo, tem que estar entendendo o que está acontecendo. Botar a mão na massa, né? Eu sempre brinquei que eu fugi de química, fugi de biologia, porque eu odiava na escola. E eu vim trabalhar na indústria farmacêutica em marketing, né? Todo dia você vê isso? Todo dia, né? Então também é um profissional, quando está correlacionado à indústria farmacêutica, que vai ter que ter sempre um aprendizado, estudar, né, entender. Não precisa ser mestre em biologia, nada, né? Mas todo santo dia você vai ouvir sobre alguma molécula. E você tem que estudar, e você tem que ter olhar para o concorrente para entender essas necessidades, como o Cirino traz. Então, tô agregando em cima do que ele trouxe, acho que tem esse olhar, né? Uma das coisas também que eu falo bastante, no mundo que tem tantas marcas novas, tantos entrantes, o valor da marca, né, o branding, também dentro da cadeira de marketing é super importante. Porque a gente tem muito de performance, tem que vender, mas ao mesmo tempo eu tenho um cauda longa aqui, né? O que é essa marca? O que a MSD tá fazendo daqui para frente? O legado, né? O legado que ela vai deixar, que as pessoas vão lembrar dessa marca. Né? Assim como a Apple, né? A Apple até hoje você lembra da Apple. Independente do que ela fizer, tem o poder da marca, a Amazon, Sony, todas essas grandes marcas têm investimento muito grande. E às vezes, na ânsia de entregar resultado para vendas, a gente deixa de lado a marca. É uma das coisas que eu falo do profissional hoje, ele tem que estar muito ciente do poder que ele pode dar para a marca. E pensar na verba separado, né? Porque isso é uma coisa mais difícil também. Separa um pouquinho da verba aqui para branding. Aí o cara fala, pô, mas branding? Não consigo nem mensurar
E é muito E você sabe importante. que essa questão da confiança da marca, né, e dentro do olhar da indústria farmacêutica, é o que eu sempre converso com o meu time, sempre acreditei, que assim, para a gente construir uma marca forte, a gente tem que garantir que o produto seja bem usado no paciente certo na hora certa, né? Não adianta a gente criar qualquer custo que o medicamento seja usado, e ele não vai beneficiar aquele paciente, então você está fazendo... Você queima o cartucho ali. Você queima a sua marca. Então, garante, por isso que eu trago, né, essa questão da entender o mercado, entender o cliente, entender a ciência por trás daquilo, é fundamental para você construir uma marca que vá perdurar, né, da forma certa, as pessoas entendendo o valor dela e não a qualquer custo, em qualquer lugar, em qualquer momento, né? Então, esse entendimento para um profissional de marketing, lógico, o time de vendas também, mas como marketing é quem vai dar o guidance, né, é super importante, né? Eu lembro, assim, quantas vezes eu já trabalhei com produtos, né, e mesmo o produto que eu trabalho hoje, que apesar de muitas indicações, está presente em vários tipos de tratamentos, tem paciente que não vai se beneficiar e não tem que usar, né? Então a gente tem que ter essa coragem de falar para o médico, discutir. Esse não é o paciente ideal, né? Porque aí você está construindo a fortaleza, aí a gente fala de legado, confiança, a gente fala, né, de propósito, a gente fala de confiança, entendeu? É o poder do não. Exatamente. Literalmente, é o poder do não. Exato, né? Não serve pra qualquer coisa. Exatamente. A gente chegar na nossa reta final aqui, Fernando, que mensagem você daria pra pessoa que tá entrando no marketing hoje? Pra pessoa que tá entrando no marketing hoje, primeira coisa, estudar. Eu ia falar fuja, né? Fuja. Run. Não faça isso, não, brincadeira. Eu sou super fã, eu acho que sim, mas estuda bastante e não tenha pressa. Porque assim, eu acho que quando a gente entra, a gente já tem pressa de ser promovido, né, de ter outras posições, e isso é uma lição muito importante. Curta o seu momento onde você está. Então, se você está ali no marketing, né, se você está como analista, curta o seu momento, aproveite ao máximo para aprender. Né, e não tente pular etapas muito rápido, que se você pular etapas muito rápido, depois vai te fazer falta isso daqui. Né? Então, eu falo que na minha carreira eu tive algumas partes que eu pulei e me fez falta. Então, se eu puder deixar um recado é isso, não tente pular. Então, aproveite ao máximo que você pode em cada uma das áreas, conheça muito bem, né, tanto a parte de marketing, mas também a parte de vendas, conheça muito bem o seu cliente. Né? Se você conhecer muito bem o seu cliente, você vai fazer um excelente marketing, você vai ser um marqueteiro. E eu acho que como recado principal é pessoas, né? Eu acho que assim, a gente tem que ser muito, muito, muito ligado a pessoas. Eu falo que empresa é só prédios, né? Prédios bonitos, etc e tal. Mas as pessoas são quem fazem a diferença. Então, trabalhe com pessoas muito boas, tenha mentores muito bons, né? No qual vão te ajudar. Trabalhe com equipe muito boa. E um último recado é, ouça. Né? Ouça, porque isso é uma coisa que parece tão básica, mas a gente tem a ânsia de falar. Negligenciada demais. Exato, a gente tem aquela ânsia de querer falar, de poder mostrar, né? Mas se você parar e ouvir, né? Ouve o que as pessoas estão te falando, ouve o que o seu cliente está falando, ouve o que o teu gestor está te falando, você vai ser um profissional muito melhor. Então eu deixaria essa dica para as pessoas. Sensacional. Sandra, você, que dica daria? Eu vou adicionar o que a Serena falou, porque eu concordo com tudo com o que ele falou. Eu vou seguir a dica da minha mãe, né? Busque ser o melhor, não importa o que você vai fazer, mas seja o melhor, né? Tenha orgulho do que você vai fazer, né? Então aí ouvindo, aprendendo, estudando, tendo a paciência, entendendo que cada etapa vai te trazer de ganho, certamente você cada vez vai ser o melhor profissional. Então, como a gente traz as coisas da nossa família, legados da nossa vida, e para mim acho que esse é um conselho, assim, não vá na velocidade, vá na busca de fazer o melhor, né? Aprendendo com seus erros, acho que esse é um outro aprendizado importante, né? Talvez na época que eu comecei na minha carreira de marketing, errar era crucial, era tipo, você ia ser demitido, acabou a carreira. Né? Eu ainda lembro uma pessoa que falou uma vez pra mim assim, tenta ser gerente de produto, porque tem um monte de gerente de produto ruim, no mínimo você vai ser um gerente de produto ruim. Eu falei, não, mas peraí, eu vou ter que ser o melhor gerente de produto. A minha mãe falou pra mim. Que belíssima dica, né? Ninguém presta no mercado, se for ali você vai ser mais um nada, tá tudo bem. Então assim, eu acho que é isso, assim, aprender pra crescer, fazendo o seu melhor, errando a gente erra, né? E acho que aceitar o erro e não é querer viver o erro, mas aprender com o erro, ouvindo, fazendo o seu melhor, né? Você certamente vai chegar numa carreira brilhante, não tenho a mínima dúvida. Respeitando e tendo humildade. Esse é outro ponto que a gente nunca pode esquecer, né? A humildade ao longo da construção da sua carreira,
esse ponto que a Sandra falou é muito importante, humildade. Né? Porque às vezes você fala, mas você está numa posição de diretor, você está numa posição maior, etc e tal. Se você não tiver humildade de você estar junto com um time, isso faz toda a diferença, né? Eu procuro sempre, em todas as posições que eu fui subindo, eu nunca deixei isso subir na minha cabeça. Porque eu sou meu time, eu tenho que estar junto com o nosso time ali, né? Se a gente não tiver junto com todos, eu falo até pro estagiário que está ali, eu falo, se você não tiver sucesso, eu não vou ter sucesso e o time não vai ter. Então eu gosto muito dessa palavra de humildade. Essa é uma das coisas que eu tô vendo muito nas lideranças de agora, né? Elas estão cada vez mais horizontais e menos verticais. O cara isolado na sala que isso tá dele. Acontecendo. Exato, não existe mais salas bom. nas empresas. Exato, isso é muito bom, cara. O cara ficava isolado na sala dele ali, não tinha noção nenhuma do que acontecia na operação, só xingava todo mundo ficava bravo, e esse cara tava isolado, cada vez mais isolado. Hoje não, tá cada vez mais horizontal, as pessoas trabalhando juntos. O trabalho tá muito mais colaborativo, cara. Eu vejo isso hoje na empresa, comum, cara. O presidente senta nas baias, os diretores sentam nas baias, junto com os estagiários, com todos, não tem mais sala, não tem mais diferencial. Então, você, diretor, você vai sentar aqui? Não, todo mundo igual. Né? E aí, essa é a ideia, né? Todo mundo é o mesmo time para poder trabalhar juntos. E acho que quando essa crença da humildade ela é genuína, ela é verdadeira, às vezes a gente ouve coisas assim, não, mas a Sandra é diretora. Eu sou igual. Estou diretora, né? Você fala, eu estou diretora. Daqui a pouco eu quero mais, quero vender miçangas. Cansei de vender miçangas. Então eu acho que quando essa questão da humildade ela é genuína, isso soa até estranho, né? Então eu lembro quando eu cheguei, né, estavam na MSD que já trabalharam comigo. E aí as pessoas falaram assim, nossa, a pessoa falou, vou ter reunião com a Sandra. Aí essa pessoa falava, medo, né? Eu tô dando risada, porque eu conheço a Sandra, eu sei quem ela é, entendeu? Eu sei que ela é boa, ela vai dar risada junto com a gente, vai cobrar quando tem que cobrar, mas vai trazer o puxo no momento certo, mas de uma forma leve e tal. Então, eu acho que é isso, né? Como a gente quebra isso. Mensagem muito forte, gente. Obrigado, viu, pelo tempo de vocês abrir a agenda. De peso aqui, cara, as duas maiores BUs, né? Prazer enorme. As unidades de negócio mais poderosas da MSD no Brasil aqui, junto, cara. Se cai um raio aqui, acaba a empresa. Não, obrigada pela oportunidade, é ótimo estar aqui. Excelente bate-papo, muito legal. Foi muito bom, obrigado, também agradeço a oportunidade da gente estar juntos aqui, a Sandra é uma grande parceira também, foi legal quando eu soube que eu ia junto com a Sandra, eu falei, então vai ser ótimo, vai ser um prazer, a gente não te conhecia ainda também, mas foi um prazer te conhecer, parabéns pelo seu trabalho aí também. Obrigado, gente. Você que gostou desse episódio, deixa seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos. Você que está entrando no marketing agora, gostou das dicas? Deixa seu comentário aqui e até a próxima. Esse foi o ConturbiCast com a Sandra e o Fernando da MSD. Bora ver as 3 lições que a gente aprendeu com eles nessa edição? Número 1. A tecnologia não vai substituir as pessoas nas relações comerciais. Na verdade, tanto a prestação de serviço como a venda presencial sempre vão existir. A diferença é que agora a gente tem a chance de aumentar a qualidade disso tudo com a tecnologia, como é o caso da inteligência artificial. Agora é possível oferecer uma experiência mais completa, onde seja possível prever problemas e evitar prejuízos com decisões mais assertivas. Número 2. O Job Rotation, ou rotação de trabalho, é uma estratégia que alterna os colaboradores de função, ou até de setor, durante um ciclo de tempo para que os profissionais melhorem a percepção geral do negócio. No caso do marketing, o Job Rotation ajuda a equipe a entender melhor as necessidades do cliente, porque o contato com a área comercial faz o time analisar o que realmente determina a venda. E isso é fundamental para que a comunicação seja mais objetiva e relevante para a persona. Número 3. As empresas com área de pesquisa e desenvolvimento conseguem criar soluções novas e fazer melhorias no que já existe, porque ali fica toda a ciência por trás dos produtos e serviços. Ou seja, é um prato cheio para o marketing transformar as demandas de mercado em novos negócios. Afinal, quanto mais a criação domina a ciência da marca, melhor é a comunicação das ofertas e a qualidade do atendimento ao cliente.